Turma, antes da gente aí entrar de fato no conteúdo da disciplina, mostrando para vocês todas as ferramentas matemáticas que vocês vão aprender nessa disciplina, a gente precisa estar entendendo aí por que a gente quer utilizar da matemática na teoria econômica. Então, a gente não está apenas apresentando ferramentas, funções, derivadas, integrais, apenas por apresentar. Elas são todas ferramentas que são utilizadas por economistas na formulação de teorias econômicas. Então, a matemática, ela vai ter surgido com uma linguagem da economia, ou seja, toda representação empírica que a teoria econômica ela fornece, a gente pode estar representando isso por meio de teorias econômicas matemáticas, ou seja, uma parte da matemática que é a economia matemática. Então, são toda a representação da economia em linguagem matemática. Então, a matemática ela vai fornecer o fundamento para as proposições empíricas sobre as variáveis econômicas. Então, a matemática ela simplesmente vai fazer com que os relacionamentos que a gente encontra na teoria econômica, a gente consiga, de fato, representar pela matemática, e isso vai dar um maior suporte para a teoria econômica. Tudo que a gente pode estar observando de teoria e a gente consiga expressar na linguagem matemática, ela ganha muito mais suporte, ela ganha muito mais notoriedade, porque assim a gente consegue tentar comprovar essa teoria ou não. Então, por exemplo, um aumento de 10% no preço da carne bovina provoca uma queda de 5% na demanda. Então vejam que aqui a gente tem um relacionamento que é o preço da carne bovina com a demanda. Então o economista ele poderia estar realmente verificando como é que acontece se a gente tiver oscilação no preço da carne bovina, o que isso pode acontecer com a sua procura, ela aumenta, ela diminui. Então o economista poderia estar interessado em investigar o que acontece quando tem essa variação no preço da carne bovina. Então ele poderia estar formulando uma teoria econômica, ou seja, ele poderia estar estabelecendo uma função demanda, que seria uma representação matemática do relacionamento entre o preço e a quantidade demandada daquele bem. Essa função demanda, a gente espera que ela seja o quê? Uma função f de x igual a y. E vocês já viram isso lá no ensino médio, onde esse x aqui seria o preço da carne bovina e o y seria a quantidade demandada dela, tá certo? Então a gente pode ter aqui duas vertentes, a economia matemática versus a econometria. Ambos vão estar relacionando aí a economia com matemática. Mas vamos verificar mais ao fundo o que seria isso. Então a primeira coisa que acontece é um economista formular uma teoria econômica. Ele vai estar diante aí de informações, ele vai estruturar toda a sua teoria econômica com base, claro, à vasta literatura que a economia já fornece para esse indivíduo. Ele fez um relacionamento entre variáveis econômicas e dispôs dessa teoria. Agora, não basta ele apenas dizer, o preço da carne bovina deve afetar a demanda negativamente, ou seja, se tiver um aumento no preço da carne bovina, diminui essa demanda. Ponto. Ele formulou aqui qual seria essa teoria dele. Agora, ele precisa reformular isso aí, no caso, formular de uma forma matemática. Ou seja, ele tem que supor que esse relacionamento entre o preço e a quantidade, ele tem uma lei matemática que rege ele. Pode ser uma função linear, uma função quadrática, qualquer tipo de função que vá medir esse relacionamento. É por isso que quando a gente trabalha com função, a gente tem lá um conjunto A e um conjunto B. E uma função vai ser uma lei que relaciona os elementos do conjunto A até o conjunto B. Ou seja, para eu poder ter aí um relacionamento entre, vamos supor que o B seja o preço e o Q seja a quantidade demandada, eu preciso de uma lei matemática que vai pegar esse preço que está no conjunto A e me diga mais ou menos qual seria a demanda por ele. Se eu tiver um preço maior, qual seria a outra demanda para ele? Ou seja, eu tenho uma formulação matemática que relaciona essas duas variáveis econômicas, que vão dar suporte a essa teoria econômica. Qual o ponto de partida que a gente vai ter
o próximo passo, depois de formular essa matemática da teoria econômica? A gente tem agora que testar se isso de fato acontece com dados reais. Ou seja, não quer dizer que alguém pensou em uma teoria, ela esteja bem formulada, conseguiu representar em meio de uma equação matemática, com a ferramenta matemática, não significa dizer que de fato isso aconteça no nosso dia a dia, na nossa economia. Então a gente pode estar pegando dados estatísticos para fazer o nosso próximo passo, que seria a estatística e a econometria. Por isso que economistas veem muita disciplina de matemática e estatística, porque ele segue esse raciocínio aqui, todo esse fluxo, para ele poder chegar e confirmar ou rejeitar a sua teoria. Então, esses dados, simplesmente ele pode ir lá pegar de vários estabelecimentos os preços da carne bovina e as demandas dela, e com isso a gente vai reformular de forma estatística e econométrica. A econometria nada mais é do que a gente pegar uma função matemática, mas agora a gente vai estar aplicando ela a dados reais. E ela está sujeita a incertezas. Então, por meio de probabilidade, que é uma medida de incerteza, a gente consegue dizer com um grau de confiança se a gente pode confirmar a teoria econômica ou a gente vai rejeitá-la. Então vejam aí que a matemática ela está no berço para poder chegar e confirmar uma teoria econômica. Ou seja, sem ela, a gente não tem como formular uma teoria de forma a dar suporte para ela e nem a gente ter como confirmar ou rejeitá-la.